Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Firmino e estamos aqui para trazer para vocês mais um conteúdo do curso Uma Introdução ao Calvinismo, onde nós estamos estudando a obra de Edward Spencer, falando especificamente sobre o calvinismo. Hoje nós vamos estudar um tema muito difícil, né, como todo tema de teologia, mas o tema é a expiação limitada. Antes, eu gostaria de abrir aqui um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, tá? Basicamente, todo o argumento e conteúdo desse vídeo estará, de uma forma ou de outra, inserido nesse texto. Vejamos o seguinte, João, capítulo 3, verso 16. Um texto que, dentro da cosmovisão arminiana e calvinista, eles têm as interpretações opostas. Mas vamos ver aqui o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. É um texto, a princípio, muito conhecido pela maioria dos evangélicos, né, que passam pelo discipulado, né, e se batizam. Tem esse texto como um dos textos mais importantes das Escrituras. Mas quando a gente vai estudar teologia, vai estudar certos temas com mais profundidade, com mais cuidado, com mais atenção, tanto na própria escritura quanto na história, especificamente este assunto, o calvinismo e o tema expiação limitada, tem todo um processo, toda uma facilidade e uma dificuldade ao mesmo tempo, né? Pressupostos, enfim. Sempre eu gosto de dizer aqui no canal que nós não estamos defendendo o sistematizador, o organizador de uma teologia sistemática, tá? Não estamos defendendo exatamente isso, tá certo? Estamos defendendo ou apresentando o pensamento, tá? Que outrora, na verdade, se encontra na própria Escritura, porém, com o desdobrar, com o desenvolvimento do cristianismo, da história do cristianismo, surgiram, né, na história, homens e mulheres também, que formularam de uma forma filosófica, aperfeiçoaram a linguagem, fizeram uma construção lógica mais argumentativa para a gente poder compreender, organizar os textos, né, para a gente perceber melhor. Esses homens e essas mulheres surgiram e eles apresentaram as razões, por exemplo, para a predestinação, outros para a eleição e assim por diante, tendo conflitos ou não. Então, não é por esse caminho de cultuar ou transformar homens e santos, que foi um grande erro da Igreja Católica. Longe do nosso canal e do nosso objetivo aqui fazer isso. Mas é apenas para mostrar a vocês que algumas pessoas que duvidam ou não acreditam nessa construção atribuem a certas pessoas a criação, né, no espaço temporal, certas doutrinas, mas muitas das vezes é para desfigurar, desmantelar, fazer uma refutação, né, com termos pejorativos, né, não com o intuito de ser didático, de ser compreensível, né. Pois bem, feitas essas ressalvas importantes, né, para que não caiamos em heresias e nem criarmos seitas, né, então a gente vai estudar hoje esse ponto de vista teológico, tá? Que existem outros, porém o que eu acredito que é o mais coerente e que tem base bíblica é o calvinismo. Então veja só, o autor aqui no seu livro ele vai dizer o seguinte: primeiro,
ele vai trabalhar uma pergunta, e nessa pergunta ele vai trabalhar novamente o contraste, vai mostrar os dois lados, né? E mostrar a vocês qual do lado está mais favorável à escritura. Ele diz assim: quando falamos na obra meritória de Cristo na cruz do Calvário, dizemos corretamente que ele morreu por todos os homens igualmente, como dizem os arminianos, ou afirmamos mais acuradamente, com os calvinistas, que Cristo só morreu pelos eleitos. Então, quando a gente pega o texto de João 3,16, outros, a gente faz a pergunta: Cristo ele morreu por toda a humanidade, ou apenas pelos seus escolhidos? Se você assiste nosso canal e quiser comentar aqui no nosso canal, fica à vontade, tá bom? Queremos ouvir sua opinião. É um tema, obviamente, muito extenso. Nem todo mundo tem tempo suficiente para comprar ou se dedicar, né, na Copa de Livros e de estudo, né? Então, aqui, que esse vídeo seja apenas para você dar prosseguimento ou iniciar o seu estudo nessa doutrina, né, da predestinação. Então, qual é a sua opinião sobre esse respeito? Cristo morreu por todos, por todo mundo, ou apenas pelos escolhidos? O autor aqui, ele diz o seguinte, é algo interessante, que vai assim: vejamos o que a palavra de Deus diz e o que a lógica tem a dizer a respeito desse assunto. Então, é como se o autor estivesse dizendo o seguinte: o que a Bíblia tem realmente a dizer a respeito desse tema, né? Dessa pergunta. E também o que na história, independentemente se teve maior pessoas que apoiaram ou não, a questão de quantidade não importa, né? A verdade não depende de quantidade, entendeu? Mas até onde a verdade ela se propagou, tá? Dentro da história. Então, por isso que eu uso a palavra lógica. Primeiro, a gente precisa entender, né, todo o contexto, toda aquela questão hermenêutica, exegética, não é? Príncipe, da iniciação e tudo mais. Mas, partindo disso, a gente precisa entender a compreensão de algumas palavras. Uma palavra que vai fazer todo o diferencial nesse debate, nessa questão, é a palavra mundo. Muitos entendem a palavra X de diversas formas. Algumas palavras são polissêmicas por possuir vários significados. Outras não têm tanto significado, mas que no decorrer do tempo acabam ganhando um significado que não tinha anteriormente, tá? E a palavra mundo, que significado ela tem, tá? Então são mais perguntas do que respostas, mas que essas respostas são as que vão solucionar a questão principal sobre a expiação limitada. Veja o seguinte: então, a gente quando estuda teologia, história, enfim, vamos encontrar pelo menos 7 significados dentro da teologia, dentro da Bíblia, para a palavra mundo. Pelo menos o autor passa para nós esses 7 significados, tá? Que a palavra mundo realmente significa, tá? Pelo menos são 7. Porém, essas 7 elas têm que se entender no seu contexto, né? Obviamente, quando você pega João capítulo 16, esses 7 significados não estão embutidos nesse texto, tá? Apenas um significado, tá bom? Então, primeiro significado: universo ordenado, que é mais o sentido original, a princípio, né? Segundo, a própria Terra. Abre aspas aqui, a Terra é esférica, né? Não é a Terra plana, fecha aspas. Os habitantes humanos da Terra. 4. A humanidade sujeita ao juízo do Criador. 5. O povo que estava ao redor de Cristo. 6. O reino de forças do mal, ou forças más. 7. Homens de toda tribo e nação. O autor aqui faz questão de frisar o seguinte, nesse sétimo significado: mas não de todas as tribos e nações em sua totalidade, mas
homem de toda tribo e nação. Então, ele trabalha esse vocabulário, esse significado dentro desse assunto e vai expor aí João 12:9, 3:16, tá? E outros textos. Aí ele diz o seguinte a respeito de João capítulo 12, verso 9. Vamos ver aqui na minha Bíblia de Estudo da Fé Reformada, tá? Tá aqui. Deixa eu abrir. Vamos ver aqui, é João 12, verso 9. 12, 9 de João. Diz assim: sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, a palavra mundo não quer dizer que toda a humanidade seguia Jesus. Tem algumas traduções que usam a palavra mundo, né? E outras não. Mas se a gente for entender a palavra mundo nesse texto aí, então ela não quer dizer toda a humanidade, né? Em termos assim de leste, oeste, sul e sudeste, né? Assim por diante. Isso não quer dizer que seja toda a humanidade que seguia Jesus, uma vez que os próprios fariseus disseram essas palavras, não seguiam a Jesus. Então, a palavra mundo inclui só os circunstantes próximos de Cristo. Tá? Aí ele volta para João 3,16, mostrando o que o arminianismo, tá? O pensamento arminiano diz. Para o pensamento arminiano, a palavra mundo é toda a humanidade, porque eles creem. O autor aqui agora vai interpretar, tá? Porque os arminianos acreditam não exatamente numa predestinação, mas numa pós-destinação. E essa pós-destinação não tem respaldo bíblico, mas ela vai significar o quê? Que seria um destino determinado depois que Deus prevê a vontade positiva como obra do homem para ir a Cristo. Então, a salvação depende do homem para ir a Cristo. E aí houve não exatamente uma pré-destinação, mas uma pós-destinação. Né? Isso já é uma interpretação que o autor faz a respeito de como ele vê o arminiano, quando o arminianismo interpreta a palavra mundo como toda a humanidade. Aí ele volta aqui para João 3,16, mostrando que o posicionamento teológico calvinista, ou do calvinismo, melhor dizendo, que fala mais de um pensamento, né? Para o calvinismo, essa corrente de pensamento vai dizer que a palavra mundo é o seguinte: homens de toda tribo e nação, mas não de todas as tribos e nações em sua totalidade. Por quê? Senão seria toda a humanidade, pois não é toda a humanidade, apenas de toda tribo e nação. Então, as escrituras ensinam exatamente que a eleição está baseada no propósito de Deus e não na vontade humana. Então, a Bíblia ensina que Deus, ele é soberano, tá? Que seu plano é imutável, aí é imutável, ainda que o homem não caísse, o plano de Deus é imutável. E se o homem caísse, o plano de Deus é imutável. O plano de Deus não muda. Porque Deus não muda. A palavra de Deus não volta atrás. Tá? Então, seu plano é imutável e que sua eleição é incondicional. Então, devemos concluir a consequência lógica é que a expiação é limitada. Tá? Mas, para o pensamento arminiano, dentro dessa temática, é o ato, por isso que os arminianos acreditam que é a vontade positiva do homem que faz o homem ir até Cristo, isso dando origem à pós-destinação, predestinação. Então, é a partir de um ato de fé por parte do homem que o torna merecedor da eleição, de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Mas Romanos 3, 24 refuta isso. A gente vai ver daqui a pouco. Mas eu quero dizer uma questão antes. Então, o que o arminianismo não aceita é que a soberania de Deus é total, entendeu? É total. Mas
A grande fatalidade do arminianismo é conceder ao homem o poder que ele acha que tem. É muito bom a gente ter o poder de controlar a nossa vida. Isso é bom. Nenhum de nós acha ruim, né? É tipo, poder controlar se eu posso mudar de emprego de um dia para a noite, se eu posso mudar de casamento, se eu posso mudar de casa, se eu posso mudar até mesmo de nome, se eu posso mudar até mesmo de atitude, né? Enfim, ter um poder de mudança assim abrupto, né? Ainda que haja uma mudança pequena em nós, mas isso não é dentro do aspecto do tema geral que nós estamos falando, né? Mesmo que a gente tenha ou não esse poder de mudar, de mudança, esse ato de fé, dentro da visão arminiana, isso dá ele um certo distanciamento de Deus do que ver toda a história do homem, todo o acontecimento como aquilo que Deus está controlando, dirigindo, está dentro do plano de Deus, né? Não em nenhum plano nosso. Obviamente, nós temos nossos planos. Nós podemos desligar a televisão, comer o que gostamos, tá? Tudo bem. Mas isso não é um ato de fé, não é evidência desse ato de fé. Nada do que a gente faz, estando em Cristo ou não em Cristo, é o ato de fé dentro da visão arminiana. Entendeu? Estar em Cristo ou fora de Cristo é um propósito de Deus. Entendeu? O autor, dentro da literatura que ele faz do Anis Eduardi, falando sobre o calvinismo, ele sempre vai mostrando os dois lados da moeda, vem mostrando qual que tem mais valor, que é o calvinismo, né? Mostrando que realmente a salvação do homem é exclusivamente, do começo ao fim, uma ação, uma atitude de Deus. Não é? Sempre é de Deus. Entendeu? É a escolha de Deus. É isso que os textos mostram. Agora a gente vê agora em Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Depois de Atos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, veja como é realmente complexo, né? Então, o arminianismo, ele falha em explicar tudo isso, entendeu? Então, o arminianismo não serve para a gente trabalhar teologia agora. Ele é bom, tá, para a gente se preocupar com o aspecto que nós sabemos sobre a responsabilidade humana, que muitas das vezes o calvinismo não consegue perceber bem. Então, o arminianismo talvez haja uma possibilidade dentro desse tema da responsabilidade humana, tá? Para a gente ver como a soberania e a responsabilidade humana estão juntas, mas de uma forma que tenha uma certa tensão, tá? Mas, obviamente, a primazia é a soberania. Então, nós podemos ir mais a um ponto do conteúdo do autor da seguinte forma. Então, por quem Cristo morreu? Haja visto já a resposta está bastante explícita, né? Desde o João capítulo 3, verso 16. Para responder essa pergunta, existem outras perguntas dentro dessa pergunta que é: quem é que não perecerá, mas terá a vida eterna? Quem deverá crer segundo a Escritura? Quem então está incluído na palavra mundo? Todos vão dizer que todo aquele que nele crê. Mas o arminianismo vai responder assim também. Todo aquele que, de sua livre vontade, decidir confiar em Cristo. Bem, obviamente a perspectiva arminiana não explica comportamento humano, não explica porque o homem realmente aceita Cristo. Não consegue explicar. Entendeu? Porque o pecado que está no homem o impede. Não tem como você dizer, eu fui a Cristo porque eu escolhi, né? E eu sou arminiano. Não tem como não. Por quê? Porque o pecado, o nosso pecado, ele é uma barreira e deixa a gente morto. Então, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é a vontade de Deus, para nós, não tem gosto, não tem prazer. Só se o Espírito Santo
nos resgatar, nos purificar, enfim, fizer todo aquele processo de regeneração anterior para aí a nossa consciência poder ser ativada. Sem isso, é como em João capítulo 3, né? Se a gente não nascer da água do Espírito, não podemos ver o reino de Deus. Então, o arminianismo, ele acredita que ele entra no reino de Deus sem nascer da água do Espírito. Então, o calvinismo, ele ensina que nós precisamos nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Veja que sempre o calvinismo busca os textos bíblicos para mostrar essa verdade. Então, o calvinismo, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que o Pai escolheu, que o Espírito Santo regenerou, entendeu? É a perspectiva, o referencial teológico, o referencial teórico, filosófico, apologético, hermenêutico, exegético, é sempre a ação de Deus. Sempre a ação de Deus. Que é sempre justa, perfeita, boa. Ainda que a gente diga que não é, ou não ache, ou deixe de acreditar. Tudo que Deus fez é bom ou justo. Entendeu? Então, Deus escolheu em Cristo por sua livre e soberana vontade. Entendeu? Antes de nós existirmos. Olha aí. Enfim, realmente é um assunto muito vasto, muito delicioso de conversar, de trabalhar, de procurar entender, né? É procurar entender as escrituras, com a escritura. Então, o ponto de vista arminiano da expiação universal não é sustentável, como vocês podem ver, porque a vontade de Deus é totalmente frustrada. E olha que eles vão buscar textos bíblicos para mostrar isso. Veja que absurdo. Então, naturalmente, ao admitir a vontade humana de Deus, a vontade que é frustrada pela vontade humana, você observa que esse Deus ele se torna um ser não onipotente. Aí eles buscam, como eu falei a vocês, alguns textos para justificar que a expiação era para todo mundo, para todos, porque todo mundo pode escolher, então, entendeu? Nada impede, sabe? Então, eles citam 2 Pedro 3,9. Aí a gente não vai entrar na leitura de 2 Pedro 3,9, tá bom? Mas assim, o autor nos traz alguns exercícios hermenêuticos para a gente aplicar esse texto e daí decidir. Então, mas é preciso fazer algumas questões antes, que é dirigida, por exemplo, a quem é dirigida a carta de 2 Pedro? Quem é dirigida essa carta? Para quem foi dirigida? Tá? Primeira coisa, antes de fazer a interpretação. Segundo, ele escreveu, o autor diz assim, ele escreveu aos eleitos e não a alguém que tem alguma condição de justiça própria. Isso muda totalmente a percepção do texto. Então, qual é o contexto da passagem? A segunda pergunta. A terceira pergunta. A quem o apóstolo Pedro se dirige quando usa o pronome pessoal vós? Então, são três perguntinhas que derrubam, desconstrói o arminianismo e mostra que o texto de 2 Pedro evidencia a perspectiva calvinista. Então, 2 Pedro 3,9 não apoia o arminianismo. Na verdade, 2 Pedro 3,9 ensina que Cristo morreu por nós, os eleitos, e não por todo o mundo. Veja bem, quase finalizando aqui o vídeo, diz assim, o único significado que convém, de forma honesta, exegética e bíblica e sistemática, a palavra mundo na escritura, em especial João 3,16, que foi como eu introduzi essa temática, quando relacionada com a salvação dos eleitos, é o que traduz a ideia de homens de cada tribo e nação, excluindo a ideia de tribos e nações como um todo. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 33, tá? Então, João 10,15, quando Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. João 10,26, deu-a por suas ovelhas, os eleitos do Pai. João 10,27, Jesus só morreu por suas escolhas, por suas ovelhas. Tá? Então, a obra de Deus, o plano de Deus é imutável. Então, deixa eu baixar, eu acho que é Mateus 1,21. Deixa eu ver aqui. Mateus 1,21. Tem uma perguntinha aqui. Não sei se eu anotei corretamente a referência. Deixa eu botar aqui Mateus
Acho que foi Mateus 1:21. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Evangelho de Mateus 1:21. Mateus 1:21. Então, por que devemos crer na expiação limitada? Por quê? Mateus 1:21 diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Cristo salvará apenas o seu povo. Que eu acredito que é vocês que assistem agora, os que vão assistir depois e os que vão encontrar realmente em Deus essa graça, essa misericórdia. Então, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, sua opinião a respeito do assunto. Tá? É muito importante o seu comentário, a sua manifestação, independentemente da sua perspectiva. Estamos aqui para juntos podemos estudar as escrituras. Compartilhe, se inscreva no canal, certo? E até o próximo vídeo.